No livro de Mateus 15, a segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, e chegou a pé ao mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são e os coxos a andar, e os cegos a ver, glorificava, ó Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viria um deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: Quantos pães tende? E eles disseram: 7, e um pouco peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram e levantaram, e o que sobrejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, e os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Glória a Deus, isso aqui é o segundo milagre da multiplicação dos peixes e da multidão de pães. Sobre aqueles 7 pedaços e os peixes que sobraram, ele fez o segundo milagre. Ele colocou alimento para aquela multidão. E olha que era 4.000 homens e mais mulheres e crianças. Eu creio que daria mais de 7.000 pessoas. E ali ele sustentou. Como foi que ele sustentou aquela multidão de quase 7.000 pessoas? Eu creio, porque 4.000 mais crianças e mulheres, né? Daria umas 7.000, eu creio. E 7 é o número da perfeição. Então, em Mateus 15, ele diz: é possível com tão pouco sobreviver? É possível com tão pouco alimentar uma multidão? É possível com tão pouco pagar aquela dívida que você tem? É possível com tão pouco você ir ao supermercado e comprar a sua compra do mês? Porque ele diz na palavra: pouco com Deus é muito. Ele multiplica, né? Então ele fala nesta manhã para mim e para você: o que você tem em sua casa? Uma passagem da mulher viúva que ia ter os seus filhos doados para ser servos, porque o marido morreu e ficou devendo aos credores. E eles vieram cobrar e ela disse: não tenho dinheiro, nem tenho como pagar, meu marido morreu. Aí ela falou para Deus: Deus, meu marido era teu servo, ele temia o Senhor. E Deus, ele enviou um profeta para aquela viúva. E ali ele disse: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de azeite. E ali ele disse: traga o azeite. Busque vasilhas em todo o seu vizinho, toda a sua vizinhança, traga esses vasos vazios para serem enchidos. E os filhos e ela foi para a vizinhança colher vasos vazios, potes vazios, para ser cheio daquele azeite. Ela tinha só o quê? Eu creio que meio litro de azeite. E azeite naquela época era como se fosse ouro, prata, brilhante na época de hoje, euro. Valia muito dinheiro. Mas eu creio que ela teria menos de meio litro. E aí foi pegando aquele azeite que ela tinha, foi derramando nos potes.
E os potes foram se enchendo a tal maneira que eram muitos baldes cheios, muitos potes cheios. Tragam-me mais potes, mais vasos. Não tem mais. E quando falou não tem mais, aí o azeite parou. Não se encheu mais vaso porque não tinha mais. Se tivesse 1000 potes, 2000, 5000 potes, seriam todos cheios. Mas foram cheio aqueles que ela tinha em mãos. O que o Senhor quer nos relatar nessa passagem da Sulamita, da mulher que ia ter seus filhos levado como cativo, como servo? Ele quer dizer que a hora que você para de caminhar, a hora que você para de usar a sua fé, a hora que você para de buscá-lo, a hora que você se prostra diante do problema, diante da luta, da adversidade, da tempestade, da terra seca, as coisas vão se complicando mais e mais a ponto de você chegar a uma época de você desfalecer e não querer mais viver. Porque a luta é grande e ela vai tomando conta de todo o seu ser e você vai ficando cada vez mais fraco e mais prostrado. E na maioria das vezes você não quer mais ouvir falar do nome de Jesus. Porque acha que Jesus é o culpado da sua luta, da sua adversidade, da sua perda, dos seus danos, da sua enfermidade e de todo o mal que foi lhe causado. Deus não tem culpa de nada. O que nos causa danos e mal é nossa conduta, é o nosso pecado. Porque ele diz, foi através do pecado que o mal entrou. Talvez você e eu tenha pecado ali e aqui, porque ele diz que não existe pecado pequeno nem grande. Todo pecado é um só, ele também diz, não há roubo grande nem roubo pequeno. Você roubou R$5, é roubo. Você roubou 5 milhões, é roubo. É tudo taxado no mesmo patamar. Então ele diz, quando você se prostra, tudo para, tudo muda, tudo fica confiscado, tudo fica encruado. E aí vem só destruição. Porque você não consegue mais usar a sua fé, você não consegue mais crer que Deus é o abençoador. Quando você para de ler a Bíblia. O primeiro passo é dizer, eu não leio mais a Bíblia porque eu não creio mais em nada. Eu não consigo encontrar saída. Mas nesta manhã, Deus, na Semana Santa, que condiz a morte de Cristo, a crucificação de cruz, Ele quer ser vida e vida em abundância na minha e na sua vida. Ele diz, basta você crer, o que você tem? Apresente a mim o que você tem aí na sua casa, para que eu venha fazer como a passagem daquela viúva, venha transbordar os potes de azeite. E no final ele diz assim, na passagem da viúva, ele diz, vende, paga a tua dívida e você e os teus filhos, viva do que restou. Olha, meu irmão, é muito forte. Ele diz, paga o que deve e o que restou, você vai viver o resto da vida com aquele mutante que sobrou. Você imagina quanto tinha ali? Era muito azeite. Para viver o resto, os rapazes eram filhos pequenos. E ele disse, a mãe e os filhos vão viver do resto que sobrou. É assim que Deus faz, meu irmão. É esse o poder daquele Deus que você está desprezando, desse Deus que você não crê mais, desse Deus que você está prostrado. Esse o poder desse Deus terrível, como foi pregado no vídeo de ontem, dos filisteus, da arca que eles confiscaram, que ele entregou a arca porque disse que não aguentava as hemorroidas que queimavam tanto. E Deus fala na passagem das hemorroidas que queimavam tanto, ardiam tanto, que Deus lá do céu, ele escutava o gemido e o ardor e o clamor daquele povo. Você imagina aqui na terra eu clamar e o Senhor ouvir lá no céu o ardor, a dor? Pois foi assim com os filisteus. Ele falou, pega esta arca, devolve para este Deus terrível, porque ele vai nos matar. A passagem dos filisteus, a arca, o Deus terrível ia realmente matá-los. Mas ele pegou e saiu fora. Ele disse, não, devolve essa arca para o dono. Essa arca está nos trazendo destruição e morte. Não é diferente nos dias de hoje, na minha e na sua vida. É o nosso erro, é a nossa conduta, é estarmos prostrados, é olhando para o problema que ele vai crescer mais e mais. Mas se você, neste momento, dobrar o seu joelho, com a pouca fé que ainda tem aí dentro,
Porque eu sempre falo, muitas vezes, ninguém é tão miserável que não possa doar nada. Você não é tão miserável que não possa doar 1 minuto de oração a esse Deus terrível. Um Deus que pode. Ele é um Deus terrível para aquele que te afronta, aquele que te persegue. E é um Deus terrível para aquele que desobedece. Porque não é Ele que quer nos castigar, somos nós que nos castigamos, nós mesmos, com a nossa desobediência, a nossa falta de atenção, o nosso andar, o nosso caminhar, as nossas transgressões, nossos pecados, nossos pratos de manjares que são aceitos. Todos os dias vem no nosso portão, na nossa porta, os pratos de manjares e nós aceitamos, recolhemos, colocamos para dentro da nossa casa e não vigiamos, não prestamos atenção. O que estamos deixando entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa vida? Se é algo para destruir ou para construir, deixe Deus entrar neste momento dentro do seu lar. Ele está entrando para construir e destruir tudo que o mal causou. É simplesmente assim. Ele diz, eu bato na porta, se você deixar eu entrar, eu entro e ceio contigo. E mudo a sua história. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, eu mudo o seu trajeto, eu mudo a situação. Eu tiro o causador do problema do seu caminho. Eu o destruo, porque sou um Deus terrível que posso com todas as coisas. Só há alguém, meu irmão, que pode com essa situação gerada pelas forças malignas. É o Deus terrível que servimos, que adoramos e aquele que deixamos de buscá-lo. Porque deixando de buscá-lo, ele nos abandona. Porque não é ele que quer abandonar. É você que saiu de debaixo da proteção divina e foi para má sorte. Que saindo dos braços de Cristo vamos para má sorte. Você tem 2 opções agora, meu irmão. Ir para os braços de Cristo ou continuar na má sorte. Se você gostou da mensagem, assine o meu canal, Eli Marie. E se você não quiser assinar, não tem importância, ajude o meu canal a crescer. Certamente, este vídeo vai alcançar centenas de almas, como Jesus alcançou quase 7.000 almas, sustentando com o milagre do pão. Essas 7.000 pessoas vão ser alcançadas e sustentadas pelo milagre da fé, o milagre da obediência, porque quando nós obedecemos a Cristo, o milagre ele é automático, não precisamos chorar nem se humilhar para que sermos abençoados. A bênção vem automaticamente. Amém? Até a próxima.